5 próximos jogos do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha aí pra você ver os próximos 5 jogos do Vila. O Vila pega Chapecoense, né, em casa, depois ele pega o Cruzeiro pela Copa do Brasil fora de casa, pega o Atlético pela Série B do Brasileiro em Belo Horizonte, o Atlético tá mandando os seus jogos na Arena Independência, pega o Remo fora de casa e depois fecha com o Atlético Paranaense também pela Série B no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ô, Jean Lopes, o que você me fala aí dessa sequência do Vila? Uma sequência com 4 jogos da Série B e um jogo também da Copa do Brasil. Qual a tendência, a projeção de pontuação do Vila Nova para essa sequência pesada na temporada 2025, Jean Lopes? Eu acho que o Vila Nova na Série B, nesses 12 pontos que ele vai disputar, ele tem condição de ganhar 9. Né? Volta, por favor, a cartela, se for possível. Thiago, ele é favorito contra o Atlético, ele é favorito contra o Remo. Ele é favorito contra a Chape. E o Atlético Paranaense é favorito contra ele. Então, de 12 pontos, para mim, o Vila Nova tem todas as condições, jogando o futebol competitivo que está jogando. O Vila Nova é um time hoje muito competitivo, muito regular. Não é um futebol vistoso, não é um futebol lindo, não é. Mas é muito competitivo. E a Série B, obrigado, a cartela voltou. Então, o Vila Nova tem condições contra a Chape, Atlético, Remo, de fazer 9 pontos. É favorito nos 3 jogos. Contra o Atlético Paranaense, não. Para mim, é um jogo mais difícil, mas dá pra, é em casa, né? Agora que eu tô reparando. Então pode fazer 1 ponto aí, ó. 10 pontos nos 12, acredito. Contra o Cruzeiro, não. O Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro deve ganhar do Vila lá em Belo Horizonte. Mesmo não estando passando um bom momento, o Cruzeiro é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Portanto, nesses 5 jogos, o Vila pode fazer 10, Thiago, 10 pontos. Assim, eu não concordo com o Jean Lopes na análise do Atlético Paranaense, né? E eu não tô sendo incoerente, não, porque pra mim o Atlético permanece sendo o grande favorito para ser o campeão da Série B, ok, Tim? Ok. Só que o jogo é no Onésio Brasileiro Alvarenga. No Oba é onde o filho chora e a mãe não vê. Por isso que eu coloquei empate, Thiago. O Vila é muito forte no Oba. Muito forte. Eu vejo que Ou não? O Jean, ele fez uma análise aí... Não, foi boa a análise dele. Boa, otimista. Porque hoje eu vejo um jogo difícil lá em Belém, contra o Remo. É bom a gente ver que o Remo, na última rodada, por exemplo, ganhou do Curitiba lá, ganhou do América Mineiro lá, não tem sido fácil jogar contra o Remo dentro de Belém. Então eu vejo um jogo complicado para o Vila Nova. O jogo contra a Chapecoense agora, amanhã, né? Amanhã, na sexta-feira, vai ser... O Vila, para mim, é favorito. Contra o Cruzeiro, não, principalmente porque o jogo é em Belo Horizonte. Contra o Atlético, até pela maneira que o Atlético está até agora no Campeonato Brasileiro, sim, o Vila é favorito. Para mim, tem que ir para lá e tentar jogar com imposição, como se estivesse jogando em casa. Aí esse jogo contra o Remo e o jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético aqui em Goiânia e o Remo lá em Belém, eu vejo jogos mais complicados, mais difíceis. Dentro do Oba, o Vila enfrentou times difíceis. No ano passado, por exemplo, pegou o Santos lá, não perdeu, conseguiu empatar. Já pegou jogos contra o Cruzeiro e venceu em 2023. Então, dentro do Oba, o Vila é muito forte. Agora vai pegar o favorito ao título do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, eu vejo um jogo com mais dificuldade também. E esse jogo em Belém não é fácil. Até por uma situação que, infelizmente, o Vila ainda tem o histórico de não jogar bem fora de casa. Tomara que esse ano o Vila quebre. Começou não jogando bem. Se a gente pegar o primeiro jogo do Vila fora de casa diante do Curitiba, o Vila não fez um bom jogo. Perdeu pro Coxa lá nos minutos finais, mas não jogou bem. Então o Vila precisa dessa situação de ter força fora de casa. Mas eu vejo esse jogo contra o Remo lá no Mangueirão um jogo bem difícil também. Ô Danilo, eu não me assusto com essa cartela não, com esses jogos aí não. Primeiro porque a Série B é muito equilibrada. Pra mim o jogo mais difícil dessa sequência, você sabe contra quem é? Pra mim não é nem contra o Cruzeiro, porque eu não espero muita coisa do jogo do Vila Nova contra o Cruzeiro. Então assim, sabe quando você entrega pra Deus? Seja o que Deus quiser. E eu não tenho medo do Cruzeiro também não, mas é porque o Vila Nova tem um histórico difícil contra equipes grandes, né? O Vila, assim, quando ele pega equipes grandes, principalmente em Copa do Brasil, o Vila, ele não tem um retrospecto muito bom. Então eu nem conto o Cruzeiro. O jogo mais difícil pra mim não é contra o Atlético Paranaense. É o do Remo. É contra o Remo.
O Remo tem um time muito bom, muito bom. Aliás, um detalhe, Matheus, a gente até questionou há pouco aqui a competência, né, do futebol lá do Pará, mas o Remo fez uma contratação que pra mim foi maravilhosa. Uma contratação que jogaria fácil aqui em qualquer equipe da capital. Pedro Rocha. Cara, ele tá jogando demais. O Pedro Rocha, nesse momento, é o principal jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 4 gols na Série B. Não, né? e ele tá jogando demais, não são apenas os gols. Decisivo contra o Porque às vezes você pega ali, o cara... Você lembra daquele Joel que jogou aqui no Vila Nova em 2003? Batia falta. Só fazia gol de falta e de pênalti. Aí você pega assim, um cara tem 10 gols na temporada, 8 de pênalti, 1 de cabeça e 1 de rebote. O Pedro Rocha, ele tá sendo efetivo, ele tá ajudando. Ele é um líder positivo e técnico. Então esse cara tá jogando muita bola. Eu vi o jogo contra o Curitiba, essa última rodada eu vi. Ele arrebentou, ele e o Rangel. Pra mim, o primeiro tempo o Remo sofreu. O primeiro tempo do Coritiba foi bom, o Coritiba jogou dentro do campo do Remo, Marcelo Rangel bem, a válvula de escape era o Pedro Rocha pelo lado esquerdo e o Janderson que a gente conhece aqui do futebol do Atlético aqui pelo lado direito, só que o volume do Coritiba foi maior, só que o Remo mostrou eficiência. No finalzinho ali, 47 do primeiro tempo, teve um contra-ataque, aí assistência do Janderson pro gol do Pedro Rocha. Mas é um time que tá no início bom, né? Agora, até chegar o dia para jogar contra o Vila Nova, muita coisa pode mudar. Mas falando de hoje, eu vejo também um jogo muito complicado e eu não coloco o Vila como favorito nesse jogo contra o Remo, não. O que você me fala dessa sequência, principalmente da Série B? Chapecoense em casa, Atlético fora, Remo fora e Atlético Paranaense em casa. São 2 pontos em disputa. O Vila, na tua visão, tem capacidade, tem qualidade para fazer quantos pontos dessa sequência pesada na Série B do Brasileiro, Danilo? Thiago, pra mim o Vila Nova, se fizer 6 a 7 pontos, pode ser considerado aí bons os números. Eu não vejo o Vila tendo vida fácil contra o Remo lá em Belém. O Remo que jogou bem contra o América Mineiro, venceu com propriedade. Contra o Coritiba, o time do Coxa teve ali um volume maior ofensivo, onde o Marcelo Rangel foi um dos destaques da partida, mas faz parte também. O Remo foi lá, foi eficaz, fez o gol com o Pedro Rocha e depois se segurou, conseguindo mais fazer vantagem do seu estádio, 2 jogos, 2 vitórias. Cruzeiro, jogo difícil, Vila pipoca para time grande, então não acredito numa vitória ou no empate contra o Cruzeiro. Atlético, para mim, o Vila Nova vence. O Remo, para mim, o Vila Nova vence. Alô, Fabrício! Eu vou já. E o Atlético Paranaense também, o Vila Nova vence. Então, de derrota mesmo, eu acho que é só o Cruzeiro. Só o Cruzeiro, né? Assim, você tá bem confiante, né? Você achou o jogo da Chapecoense mais difícil que os outros? É o estilo de jogo. O Vila é favorito, o estilo de jogo. A Chapecoense venceu o Paysandu fora de casa, né? Lá em Belém. Mas o time da Chapecoense nessa temporada, ele consegue montar um time interessante, coisa que não estava acontecendo nos últimos anos. Tanto que, pra mim, ele foi vice-campeão do Campeonato Catarinense no apito. O Avaí levou na mão grande. Foi na mão grande. A Chapecoense jogou os 2 jogos mais do que a equipe do Avaí. Acharam um pênalti pro Avaí lá. Aí o apito foi lá e acabou ferrando com a equipe da Chapecoense. Tem uns times na Série B que é chato de jogar. A Chapecoense é um. Principalmente se a Chapecoense estiver jogando fora de casa. É um time muito complicado, cara. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo duro, mas, por fim, eu vejo que o Vila Nova sairá vitorioso. O Atlético, cara, pra mim... Obrigação da vitória, né? Nada. O Remo, o Vila joga bem contra o Remo, né? O Vila tem um histórico positivo. Menos em final. Diferente do Paysandu, eu vejo que o Remo, o Vila Nova pode sim conquistar uma vitória ou um empate.